Gravação iniciada. Ok, obrigada. Pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de novembro de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa ordem. Nós estamos no processo número 152 da nossa pauta, relatoria da doutora Fernanda, Roberto Barbosa de Lima. Isso, nesse processo é o dedução de pensão alimentícia, tá? O contribuinte foi intimado a comprovar o pagamento, a obrigatoriedade no pagamento da pensão com alguma determinação judicial, tá? Pois bem, ele afirmou que ele pagava pensão à ex-esposa e junta, inclusive, a DIF dela de 2005, mostrando que ela teria declarado o valor de pensão alimentícia recebida. Mas, enfim, ele foi intimado para que comprovasse o pagamento mediante documentação hábil, né? E aí, na verdade, ele não trouxe qualquer elemento que comprovasse valor pago mesmo, a não ser uma declaração da ex-concubina dizendo que teria recebido o valor e a declaração de imposto de renda da pessoa física dela, declarando também que teria recebido esse valor de pensão alimentícia. Juntou também uma cópia de separação consensual, averbada, tá? Mas, enfim, não teve esse documento de separação consensual, mas não teve uma decisão judicial, assim, determinando, né, a obrigatoriedade. Foi só esse acordo homologado, na verdade. Enfim, então, nesse caso, logo bem no iniciozinho do CARF, eu costumava até acatar quando eu via que a concubina, por exemplo, a ex-esposa, né, ela declarava, porque o meu argumento era que não teria gerado dano ao fisco, porque, no caso, né, a ex-esposa teria levado a tributação. Mas acho que foi aqui na turma, não lembro se foi PC, João, enfim, que me falaram que não necessariamente quando a ex-cônjuge declara esse recebimento, não necessariamente está deixando de causar dano, seja porque a base tributável pode não gerar impacto, esses 12 mil, seja porque pode ser simplificada, que eu nem cheguei a checar se era simplificada, porque, na verdade, não tem a comprovação de pagamento, que foi a principal exigência, a comprovação ou transferência bancária, ou cheque, isso não teve. Então, por isso eu neguei provimento ao recurso, pela falta de comprovação de pagamento, em que pese, mais uma vez, ela ter juntado o recebimento, ter juntado a DIF dela do recebimento de 12 mil a título de pensão. É como voto. Ok, mas tem o acordo homologado, né, no cartório? Foi o que eu disse, não teve uma decisão judicial, foi um acordo de separação consensual que foi homologado. Agora, a comprovação de pagamento, seja através de cheque, seja através de algum extrato bancário, alguma comprovação de transferência, isso não teve. Teve uma declaração dela dizendo que recebeu e o extrato da DIF dela, onde tem lá 12 mil, né, de recebimento. É isso. Mas comprovar pagamento não comprovou. Doutor João. Bom, já adianto que eu acompanho integralmente a relatora, parabéns pelo voto. A questão é que, desde a alteração do Código Civil, que permite que as partes, nesse caso aí, ex-marido, ex-esposa, pai, filho, celebre um acordo entre si e registre-se em cartório e já se obriga pelo pagamento da pensão, complicou um pouco a questão da dedução disso do imposto de renda. Por isso eu acho importante o efetivo pagamento. É muito fácil
você tem uma fraude, eu me dou bem com a minha ex-esposa e falo assim, ó, você vai fazer um recibo aqui de 12 mil, que é isento, quer dizer, ela não paga imposto sobre isso, porque está na faixa de isenção. Você vai fazer, exatamente. Você vai fazer aqui para mim um exemplo de 12 mil para eu pagar menos imposto de renda. O mínimo que tem que comprovar aí é o efetivo pagamento. Eu dou um exemplo meu mesmo. Eu também tenho um acordo que eu fiz, eu pago pensão dos meus pais e deduzo do imposto de renda, mas eu faço tudo por meio bancário, transferência bancária. Eu não pago. Agora nem faço mais. Tem uns 2 anos que eu mandei para o próprio Ministério da Fazenda fazer o pagamento da pensão. Eles já tiram do meu salário e pagam lá. Mas eu comprovo o efetivo pagamento. Porque quando é uma decisão judicial, mesmo assim é importante comprovar o efetivo pagamento. Mas, em tese, o juiz está zelando pelo cumprimento da sua decisão. Mas quando é um acordo entre 2 partes, ninguém está zelando por isso. E às vezes sequer estipula a forma que vai ser pago, né? Porque na justiça estipula a conta, estipula se vai ser feito desconto no contra-cheque, né? Fica meio solto, né? Acompanho, doutor Fernando. Entendi. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanha. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Teve preliminar, né, Fernanda, nela? Teve, né? Tá escrito na conclusão rejeitar preliminar, mas eu não vi preliminar. Não teve não. Tá a conclusão só tirar preliminar mesmo. Que eu vou tirar. Tá, é só negar provimento. Tá. Negar provimento ao recurso. Item 153, também da doutora Fernanda, Sandra Dias. Item 153, despesa médica, glosa de dedução de despesa médica. Foi solicitada a comprovação de pagamento, sendo que, em sede de impugnação, ela não se manifestou acerca de parte da dedução, e sobre a parte que ela contestou, ela alega que foi uma cirurgia, mas que a cirurgia plástica seria para efeito reparador, de lordose e tal, enfim. A DRJ simplesmente coloca preliminarmente, né, que foi só contestado em parte, e quanto à questão de ser reparadora ou não ser, a DRJ até esclarece que atualmente não tem esse tipo de análise, não é feito, pode ser até para fins estéticos, mas o fato é que a declaração que foi juntada por ela, emitida pelos profissionais, que não tinham condão de comprovar o pagamento que foi solicitado por ela, para ela, né? Então, enfim, nada comprovaria. A declaração firmada por Dr. Zaqueu, que foi um valor elevado, não poderia ser acolhido, posto que não comprovou o efetivo pagamento do serviço contratado, a transferência de recursos. E além disso, foi elaborada de modo extemporâneo, casuístico, e com fito único de produzir prova para esse processo administrativo fiscal. Enfim, não comprovou pagamentos profissionais, por isso a DRJ julgou improcedente a impugnação, e eu, pelos mesmos motivos, entendo que, na verdade, minto. Após... Estão me ouvindo? Porque abriu uma tela aqui de atualização. Estão me ouvindo? Estou, perfeito. Desculpa. Após detida análise dos autos, e estou agora em sede de recurso voluntário, após detida análise dos autos e argumentos de defesa, entendo que é possível constatar que, em sede de recurso, a contribuinte evidenciou parcialmente o que se alega, eis que juntou comprovante de pagamento e extratos bancários com evidência de compensação de cheques, comprovando o efetivo desembolso, o efetivo pagamento no montante de R$ 16.250. Então, nesse caso aqui, eu dei provimento parcial para restabelecer a despesa médica no montante de R$ 16.250, porque nesse caso aqui ela juntou, não lembro se foi comprovante de transferência, que agora eu não estou com o processo aberto, estou só com voto, ou se foi extrato bancário. Na verdade, acho que foram os dois. Compensação de cheque e extrato bancário. Foram as duas coisas que eu anotei aqui. Então,
acatei parcialmente os 16.250 porque ela juntou essa comprovação. É como voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Também acompanho. Então, item 153, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de 16.250. 154, doutora Fernanda Patrícia Siciliano. Fleurina. Despesa médica. Foi solicitado comprovação de pagamento, não juntou comprovação de pagamento. Nego provimento a recurso voluntário. Só falando, ratificando mais uma vez, assim, que pela minha experiência, pela quantidade de despesa médica que eu pego, que eu até já gosto, quando faz, eu entendo que é muito possível, muito plausível, muito viável os contribuintes juntarem extratos bancários, ainda que tenha dificuldade de cópia de cheque microfilmado, mas quando junta extrato bancário, pelo menos demonstra a intenção, por exemplo, de comprovar saque em data próxima. Isso para mim já é muito evidenciador de boa-fé. Quando o contribuinte é solicitado em comprovação de pagamento e não junta, só a declaração e recibo, mais um motivo pelo qual só estou ratificando que eu nego com muita segurança por isso, porque eu acho que é fácil juntar extrato bancário, e tem vários aqui que eu dou provimento por isso, mas esse não juntou, então eu nego o provimento. Ok. Doutor João? Acompanho. Concordo com a relatora que o extrato bancário é muito simples de conseguir, não é difícil mesmo. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Nesse caso tem declaração, viu, doutor Wesley? Acompanha, doutor Wesley? Eu vou acompanhar o relator, independente da declaração. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 154, Patrícia Siciliano, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 155, também da doutora Fernanda, Ronaldo Carneiro. Ronaldo Carneiro, despesa médica, requisitos sem, recibos sem requisitos legais, foi solicitado comprovação de desembolso, efetivo de pagamento não comprovou, nega o provimento a recurso voluntário. Ok. Doutor João? Acompanho. Como é que é o processo? Não entendi essa parte. Exatamente a mesma coisa, foi solicitada comprovação de pagamento, só que no meu caso, eu só entendo que comprovação de pagamento tem que comprovar. Além disso, também alguns recibos, além de solicitada a comprovação de pagamento, também foi mencionado que alguns recibos faltavam só os requisitos legais, que alguns entendem que são requisitos meramente formais, outros não. Mas nesse aqui teve a argumentação de que alguns recibos tiveram ausência de atendimento a requisitos legais e comprovação de pagamento. Vou abrir divergência, sim. Eu quero fazer uma ponderação. Pode falar, doutor Paulo. Bom, nós estamos falando do processo aqui do Ronaldo Carneiro, né?
Bom, a notificação de lançamento, fundamentação legal, está na folha 10. E diz, glosa no valor de 14 mil e tal, e complementação da descrição dos fatos. Silvio Campos Toledo Júnior, 9.250. Contribuinte apresentou recibos sem os requisitos do artigo tal da lei tal. Depois, Porto Seguro, Companhia de Saúde, 5 mil e tal. Plano de saúde de não dependente. Possível que isso aí não tenha sido nem impugnado, né? Não sei se foi impugnado. A questão é saber quem que pediu a comprovação de efetivo pagamento. Foi o acordo da DRJ ou... É isso que eu tô Porque o olhando. lançamento não pediu, entendeu? É isso que eu tô olhando aqui também mais uma vez, viu? Eu acho que ela grifou aqui no voto que o contribuinte não apresentou a documentação solicitada. Mas aí pode ser que tenha sido em sede da RJ. Pode ser que eu tenha me passado nisso, como naquele voto, sabe? De hoje. Igual o meu. Agora sim, viu? Tá aqui, PC, que eu coloquei. No caso, o exame, que foi o que a DRJ falou, tá? Quanto à glosa de despesa médica no valor total de 14.492, foram desconsideradas as deduções relativas aos pagamentos de Silvio Campos, 9.250, pois os recibos estavam sem os requisitos legais, bem como a Porto Seguro, tendo em vista tratar-se de plano de saúde de não dependente. Então, na verdade, independentemente de pagamento, eles estavam sem requisitos legais, tá? É o que está aqui. Foram desconsideradas deduções aos pagamentos de Silvio Campos Toledo, 9.250, e 5.242 a Porto Seguro, porque era de não dependente. Então, eu acho que você não deve a entrar DRJ nesse mérito de extratos bancários aqui, entendeu? Hã? Não, pode continuar, de repente você não terminou disso, pode continuar. Aí, o que fala assim, relativamente aos pagamentos a Silvio Campos Toledo Júnior, não se trata de caso de aplicação de princípio do informalismo em favor do interessado, pois além, foi o que eu tinha colocado no início, tiveram duas coisas, além do descumprimento das formalidades do recibo, não consta nos autos prova do efetivo pagamento e da prestação de serviço. Então, assim, aduz o contribuinte que teria pago 9.250, mas não explica nem como foram feitos os devidos pagamentos, não tendo apresentado cópia de cheque, extrato bancário, documento de transferência, ou qualquer outro elemento do qual pudesse extrair que efetivamente arcou com tais valores. Então, foi isso que eu anotei aqui. Quanto ao plano de saúde, o próprio contribuinte reconhece ser indevida a dedução relativa ao filho Paulo Roberto, não dependente. Todavia, insurge-se quanto a cota de sua ex-esposa, afirma que ele e seus dependentes, esposa e filho, constavam na pólice do seguro-saúde e tal, conforme declaração do escritório, e que ele teria restituído à sociedade 9.119,50, e ele não comprova como ele restituiu esse valor à sociedade de advogados. Então, assim, foram algumas coisinhas, na verdade, esse aqui eu entendo até que está menos consubstanciado do que o passado. Porque nesse aqui teve, por mais que no lançamento não tivesse exigência, o lançamento foi por ausência de requisitos, os quais não foram cumpridos, e aí a DRJ, na sua argumentação, ratificou que, além do descumprimento de requisitos legais, não teve comprovação de efetivo pagamento ou qualquer outro documento que isso consubstanciasse, como, por exemplo, até uma declaração, que nesse caso nem teve. Só no que se refere ao plano de saúde, o escritório comprovou que pagava e que teria sido restituído, o escritório da qual, se eu não me engano, ele era até sócio. Então, acho até então, mais... Vamos aos recibos. Os recibos estão na folha 63 e seguintes. Ele contém o nome da pessoa, diz qual serviço prestado, atendimento psicológico em sessões individuais, tem o endereço do emitente, tem o nome, CPF, e o registro aqui, deixa eu ver se tem o registro do profissional. No lançamento tem falando qual era a ausência do requisito legal? Não, só falo que não atende os requisitos, não diz quais são eles. Conselho Regional de Psicologia, então pagamento a psicólogo, né? Eu vejo como recusar esse recibo por esse fundamento da DRJ de que não houve comprovação de efetivo pagamento ou efetivo prestação de serviço, se isso não foi aventado no lançamento, entendeu? A DRJ está inovando a fundamentação. Então, eu
Assim, eu me manifesto para acolher esses recibos. É similar ao meu caso. Só que teve a questão desse, entendeu? Foi que o valor de 9.119 foi pago pelo escritório. Não, uma coisa é o pagamento dessa despesa médica, tem coisa paga pelo escritório, não é o plano de saúde que é pago pelo escritório, não? O plano de saúde foi pago pelo escritório, ele deduziu. Aí o plano de saúde houve uma glosa parcial só da parte que é não dependente, né? Então isso Não. Assim, a parte de não dependente, ele até reconhece que está errado, ele reconhece, inclusive, isso. Tá? Então, assim, dar provimento estaria até dando provimento para uma parte que ele mesmo disse que não, mas tá eu errado. não estou falando para dar provimento, não, estou só falando para colher os recibos do Silvio. São duas glosas aqui, do Silvio e do plano de saúde Porto Seguro. Do Porto Seguro foi só 5. O de plano de saúde Porto Seguro, o que ele afirma é que o escritório prestou uma declaração de que os 9.119,50 a que se refere ele e a esposa, ele teria devolvido ao escritório. Mas esse valor, quem pagou foi o escritório. Não tem uma glosa de 9 mil e poucos de plano de saúde, só tem uma glosa de plano de saúde de 5.242, entendeu? Que é só a parte de terceiro não dependente. A glosa é só esse de plano de saúde. Pronto, esses 5, é porque juntando, acho que 5 com esses 2.263, acho que dá os 9.119, né? Provavelmente. Então, isso, se ele concorda com isso, isso não está em Lídia, entendeu? A Lídia é só ele concorda. Ele concorda com 2.263. Uhum. O resto, esses 5 mil e pouco, ele disse que é dele e da esposa. Mas o fato é que o valor total de 9.119,50 foi pago pelo escritório. Ok. E ele diz que ele devolveu. Eu não estou fazendo nenhuma oposição ao seu fundamento com relação à manutenção dessa parte da glosa, entendeu? Porque ele não comprovou isso. A única questão que eu estou aduzindo é os recibos do Silvio, que não houve comprovação do efetivo pagamento. Eu entendo que não há essa exigência aqui no lançamento, entendeu? Então, eu restabeleceria as deduções do Silvio, que também é perto de 9 mil, né? 9.250, né? R$ 9.250, isso aí. Então, como ficamos? Então, eu estou vendo aqui, porque eu quero ver quais são esses requisitos. Na fundamentação, eu estou procurando aqui, a fundamentação foi sem requisito legal, mas o PC está falando que não tem ausência de requisito legal, né? Nos que ele apresentou com a impugnação, não tem ausência de requisitos legais, estão todos os recibos. Provavelmente ele apresentou recibos em substituição ao que ele havia apresentado no curso da ação fiscal, suprindo as deficiências, que provavelmente talvez não tivesse endereço, que é comum, entendeu? Talvez não tivesse algum específico, mas normal não tem endereço. Agora, os requisitos que a lei... foram juntados? Oi? Porque os recibos que foram juntados que você está falando foram posteriormente, né? Eu acho que isso aí é antes do julgamento, entendeu? São os recibos que a autoridade lançadora não acolheu. Então, aí nas folhas 63 e seguintes, ela não acolheu porque ela achou que, além disso, devia ter outras coisas, comprovação de efetivo pagamento e tal, mas só que isso aí é inovação. Esses recibos foram apreciados pela autoridade julgadora, que entendeu que não bastou. Peraí que eu estou só olhando aqui se nesse caso aqui ele não foi intimado e ele não tinha respondido. Deixa eu ver se foi o caso.
Bom, então eu não quero, eu quero só ter certeza. Tem Depois, se intimação puder. não, viu? Intimação do curso da ação fiscal não tem. Não tem? Não. Então, o que você tá me dizendo aqui é que o lançamento foi por ausência de requisitos legais, mas que tinham todos os requisitos legais, é isso? E que ele apresentou recibos suprindo esses requisitos, entendeu? Os recibos Mas ele apresentou apresentados essa é a minha pergunta. Ele apresentou esses recibos com a impugnação. Porque o normal é isso. Ou seja, lá no momento da autoridade lançadora, de fato, devia ter recibo, sim. Certamente o recibo que ela apresentou não continha todos os requisitos. E o normal é isso, entendeu? A pessoa no curso da ação fiscal é intimada, apresenta um recibo que não atende, aí ele impugna juntando recibos que suprem aquele requisito. E a gente julga apreciando. Para manter minha coerência, então, para manter a minha coerência, eu vou dar provimento parcial só a esses recibos de Silvio Campos, pelo fato de ter sido o lançamento só por ausência de requisitos. Então, dá parcial provimento para restabelecer a dedução de 9.250. Só, exatamente. Relativo aos pagamentos de Silvio Campos. Tá. Doutor João. Nesse caso, está mantendo a glosa do plano de saúde, né? Porque o plano de saúde... Ou não provou que depois ressarciu o hospital. Eu concordo. Doutor Wesley. Então, está sendo dado parcial provimento. Restabelecer aquele dos recibos, 9.250. Eu vou acompanhar. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Deixa eu redigir aqui. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso. Para estabelecer a dedução de despesas médicas referentes ao prestador Silvio Campos Toledo Júnior, no valor de valor de 9.250. Deixa eu ver se está certinho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas referentes ao prestador Silvio Campos Toledo Júnior, no valor de R$ 9.250. O profissional, será o prestador. Item 157. Nesse foi para comprovar o efetivo pagamento. PC, me corrija se eu estiver equivocada, tá? Que você também já está... Você foi intimada a comprovar efetivo pagamento, não comprovou, paciência. Isso. Esse aqui teve Esse foi solicitado desde o início para comprovar efetivo pagamento e não comprovou aquelas alegações de que não era obrigado a comprovar. Só juntou o recibo. Então, eu nego. Esse Vitor, nesse caso, é os dois, o 157 e o 158? Não, então, é isso que eu quero abrir um por um, porque eu quero ver rapidamente aqui. O 43 é isso, tá? O final 43, de número 156 da pauta é isso. Que às vezes pode ser que de um ano para o outro mude. Esse de agora é qual? 43? 156, cujo final é 156 da pauta, cujo final é 43. O outro que a gente deu parcial provimento foi o 155, Ronaldo Carneiro. Isso, eu tô falando agora do 156. Tá, nós fomos pro 156. Vitor Vicente. Isso.
Ele foi intimado a comprovar o pagamento, não comprovou, eu neguei provimento. Só corrigindo, é porque eu acho que eu proclamei o resultado falando o item errado. O item 155 foi dar parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas referente ao prestador Silvio Campos Toledo Júnior no valor de 9.250. Isso. Então, nós fomos para o 156, é porque eu acho que eu copiei no lugar errado aqui. Parece que são todos iguais, viu, Fernanda? Todos eu acho que tiveram alguns, inclusive, que ele impugnou parcialmente. O item 157, a mesma coisa, Sheila. Uhum. Agora, o PC, o 158, cujo final é 94, eu estou lendo aqui a da RJ, eu queria só que você desse uma olhada rápido aí no lançamento, se nesse foi só por recibo incompleto ou se foi comprovação de pagamento também. Aqui está só recibo incompleto, entendeu? A 158, né? É o 158. Como é que pode? Mesma coisa e... E ele juntou depois recibo com endereço? Aí são vários recibos, né? Teria que fazer uma análise mais cuidadosa. São muitos recibos aí para apreciar. Porque os recibos estavam inidôneos, sem endereço, com informações faltantes. Ele alegou que depois apresentou novos recibos. Mas eu não sei se aqui eu não coloquei se os novos recibos supriram a falta ou não, porque assim, são todos iguais, né? Eu sugiro colocar esse aqui em vista, entendeu? Porque são muitos recibos para serem analisados aí, entendeu? Os anteriores não tem isso. Os anteriores. Nos anteriores, todos foram solicitados comprovação de pagamento. Nesse aqui, porque os recibos, nesse aqui os recibos vieram tão tortos que nem endereço teve. Eu não vou mudar meu voto não, tá? Porque é o mesmo contribuinte, são as mesmas coisas. Então, assim, ele mais uma vez, tanto que a argumentação dele é a mesma. Acho que ele não tinha que eu vou pedir vista dele, tá bom? Tá. Só desse 158? Isso. Tá, eu vou colocar em votação, então, só para o pessoal entender, o 156 e o 157. Foram... Eu neguei. O fundamento dele foi porque foi recibos irregulares, é isso? Não, foi falta. O fundamento dele sempre foi de que ele não era obrigado a comprovar pagamento. Estou dizendo do 156. Sim, aí ele não apresentou nem nada, ele só contestou a questão da obrigatoriedade no 156 e 157. Porém, no 156 e 7, desde o lançamento, que ele foi intimado a comprovar o pagamento. Tá, aí ele alega que o ônus da prova não é dele, que ele não tem que comprovar, etc. É só essa alegação, tá. Isso. Aí o outro vai ter vista de mesa. Porque além disso... Vai ser vista mesmo, porque eu vou querer analisar com calma, são muitos recibos, eu não vou ter tempo de voltar ele hoje, entendeu? A glosa foi desse aqui, recibos declarados junto aos profissionais abaixo, tendo em vista que os documentos emitidos não discriminavam o endereço dos profissionais emitentes. São muitos recibos, entendeu? Então, eu vou pedir vista inicialmente mesa, mas possivelmente vai ser convertida numa vista se eu não conseguir fazer no almoço, entendeu? Porque são muitos recibos aqui. Okay. Se eu tiver tempo, eu faço no almoço. Se eu não tiver tempo, fica em vista mesmo. Na próxima, eu volto com a minha posição. Porque realmente esse aqui eu vou fazer um voto
por acolher aqueles recibos que tenham suprido esse requisito, entendeu? Porque não houve exigência de comprovação de efetivo pagamento nesse processo. Ok. Doutor João pediu a palavra. Doutora Fernanda, a senhora disse que nos 3 processos a alegação dele é de que ele não estava obrigado a comprovar. É isso mesmo? É. Porque se a alegação dele, doutor Paulo, É isso. relacionada à prova do pagamento, se ele não se defendeu da deficiência do recibo, como é que... João, nos outros 2 lançamentos, ele foi intimado no curso da ação fiscal a comprovar o efetivo pagamento, e ele não fez isso. No outro não foi. Nesse processo agora, ele não foi comprovado ou intimado a comprovar efetivo pagamento. Agora foi porque os recibos não contêm endereço. Sim, eu estou entendendo. Aí ele apresentou um monte de Mas recibo é na irrelevante federação. comprovar o não efetivo pagamento. A DRJ colocou isso, tudo bem, mas eu não entendo que isso exclui o pagamento da exigência. Mas a questão que eu estou colocando é outra. Se ele... Tudo bem, o recibo pode estar certo. Vamos imaginar que o recibo esteja correto. O lançamento foi por recibo insuficiente. Mas vamos imaginar que ele tivesse suficiente. Mas ele não alegou. Alegou outra coisa, alegou falta do... Eu acho que ele alegou outra coisa, não. Eu não estou vendo recurso voluntário aqui, mas eu estou vendo um monte de recibo juntado aqui com recurso voluntário. Então, ele também. Então não alegou só a falta de comprovação do pagamento. Se fosse só essa alegação, eu não poderia avançar para analisar o recibo. Essa que você alegou também, porque senão eu estaria fazendo recurso pelo contribuinte. Juntou declaração, juntou recibo, juntou um monte de coisa aqui. Eu só quero uma vista para analisar melhor. A prova é grande, a gente vai perder tempo aqui. Entendeu? Vamos colocar em votação os 2 primeiros, tá? Que é negar provimento. O 156 e o 157. Doutor João, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley. Eu abro divergência para dar provimento. No 156 e 157. No 156, eu vi que só tem aqueles recibos. Foi pedido o efetivo pagamento e só tem recibo, doutor Wesley. Sim, 156 eu voto com a relatora e no 157 eu abro divergência. Tá, o 158 a gente não está votando ainda, que é o que vai sair em vista, tá? Então, o 157 você está abrindo divergência para dar provimento. Não é igual, não. É a mesma coisa, Wesley. É idêntico os 2. O 156 eu não achei aqui, é que nem o doutor Paulo falou. Muitos recibos, eu estou indo pelo que tive de tempo aqui. Eu não vi os recibos com o endereço da psicóloga. Nem declaração. Se tivesse uma declaração aqui, realmente tem uma declaraçãozinha, né? Principalmente psicólogo, falando do tratamento. Mas teve uma... Deixa eu entender, doutor Wesley, esse processo que o senhor tem o final 2009-43 e o final 2009-97. Ela está negando o provimento para os 2. Aí o senhor, em relação ao 2009-43... Nesse aí eu não localizei, além daqueles recibos, nenhum outro documento. Tá? No outro tem outros tipos de recibos também. E aí no outro tem informação de endereço. Não vi mais detalhes, mas no outro eu vou abrir divergência para... Tá, no 2009-97 para dar provimento. Tá, só para eu registrar aqui. Ok, doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Tem que informar quem que vocês acompanham. Doutora Letícia. Travou, eu acho. Doutora Letícia. A relatora. Doutor Maurício. O relatora também. Também vou com a relatora. Então, item 156. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 157, final 2009-97. Acordo os membros do colegiado por maioria de votos em negar provimento ao recurso. Tem sido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento.
Então, quanto ao item 158, vai sair em vista de mesa, certo? Certo. Porque se for vista normal, eu tenho que colocar em votação. Vou colocar a vista de mesa, é isso. Acredito que eu consiga resolver no almoço. Não sei se eu vou conseguir pelos cuidados aqui da Raquel, mas acredito que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, aí eu peço vista depois, entendeu? E aí eu vou ter que colocar em votação, até chegar em você. Ok, 159, também da doutora Fernanda. Walter Rodrigues. 159 eu dei provimento, porque nesse caso ele foi intimado para comprovar o pagamento. E nesse caso aqui, ele juntou diversas coisas. Ele juntou extrato bancário, nos extratos juntou a comprovação de que ele recebia o valor em moeda no cartão salário. Ele juntou os extratos mostrando os recebimentos de salários na moeda corrente, o valor com saques próximos, nota fiscal de clínicas e planos de saúde, enfim, demonstrou total diligência e boa-fé. Os extratos tinham evidência de saques para corroborar se efetivo desembolso, efetivo pagamento. Nesse caso aqui, eu até coloquei, fiz questão de frisar aqui no meu voto, que nem a autoridade lançadora e nem a DRJ afirma ter feito qualquer cotejo entre datas de saques e recibos apresentados. Então, somente segue rejeitando sem justificar o porquê de ter rejeitado os extratos apresentados como prova e evidência de boa-fé. Então, assim, eu entendo que nesse caso o contribuinte fez de tudo para comprovar o pagamento. Toda a documentação que lhe foi possível, ele juntou. O extrato também ele faz questão de mostrar que ele não utilizava cheque como forma de pagamento através de lá dos extratos, ele consegue evidenciar isso. E em nenhum momento qualquer, porque existem decisões, por exemplo, tanto da DRJ como até desde o início, que tenta pelo menos fazer um cotejo entre datas, né, de recibos, ainda que seja por amostragem, no caso de ter muita quantidade, mas nesse caso nem isso. Então, eu entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário, porque o contribuinte demonstrou tudo o que lhe foi possível para comprovar o pagamento das despesas médicas e não teve nenhuma fundamentação de rejeitar esses extratos que foram juntados, que era o único meio de prova possível para o contribuinte, já que não utilizava cheque como forma de pagamento. É como eu voto. Ok. Algum questionamento, pessoal? Então, a relatora está votando por dar provimento ao recurso. Doutor João. Eu abro divergência para negar provimento, porque ele foi intimado a comprovar o pagamento, e ao pagar em espécie, não usar cheque ou transferência bancária, ele assume o ônus da dificuldade de fazer essa prova. Como ele não foi intimado a comprovar o pagamento e não o pagamento, ele deve provimento ao recurso. Ok. Doutor Wesley. Eu vou acompanhar a relatora, né? O dinheiro em espécie é um meio o meio mais eficaz hoje de se pagar, ainda ainda mais no período sempre autuado que julgamos aqui em exercícios anteriores, bem como a questão da Receita, a própria Receita já ter emitido aí instruções normativas acatando o recibo somente como pagamento, como forma de comprovação do pagamento. Então, eu vou acompanhar a relatora. Só uma questão, doutora Fernanda. Ele apresentou só os extratos ou ele apresentou outros elementos de prova, como declarações, exames, etc.? Ele juntou os recibos, em alguns casos ele juntou nota fiscal, tanto de clínicas quanto de planos de saúde. Ele demonstrou que ele não utilizava cheque e juntou o extrato. Não foi só extrato, chega lá, juntar um monte de extrato. E além disso, já tiveram casos, por exemplo, em que o contribuinte joga lá um monte de extrato e aí a autoridade fiscalizadora, a DRJ, fala assim, olha, tudo bem, você juntou um monte de extrato, eu sou boa fé, mas tente demonstrar, isso aqui é impossível, você juntar não sei quantas milhões de folhas lá de extrato bancário não me diz nada. Mas nesse caso, simplesmente, me parece
você viu no relatório da DRJ, me parece até que ignorou. Simplesmente fala, não comprovou o pagamento. Poderia ter falado, faça um cotejo, já, se eu não sou obrigada a fazer, faça o cotejo. Mas nem isso a DRJ fez. Então, Mas não seria o caso de retornar para a DRJ analisar os extratos? Não, porque a DRJ ignorou. Ela, pelo que eu li do voto, ela fala expressamente que ela não fez análise, é isso? Não, ela não fala sobre extrato. Ela simplesmente fala que não foi comprovado o pagamento. É porque no voto, pela leitura do voto, eu entendi diferente. Falar, após a detida análise dos autos, tá falando assim, merece salientar que nem a autoridade lançadora, nem a DRJ afirma ter feito o cotejo entre as datas de saques e recibos apresentados. Isso foi o que eu disse. Ah, entendi. Não, é só porque eu fiquei na dúvida se a DRJ afirmou que nem olhou por esses extratos. Não, eu tô dizendo que o que eu tô falando é, nem a autoridade lançadora, nem a DRJ afirma ter feito, ou seja, elas não fizeram cotejo. Elas não fizeram nenhum cotejo, elas não fizeram qualquer análise do extrato. Ou ao menos disse, olhei o extrato, você me juntou um monte de documento, comprove. Nem isso disse, apenas disse, não comprovou o pagamento. Parece até que ignorou a existência do extrato. Quando eu julgava o processo dessa natureza e vinham os extratos, eu fazia um batimento, entendeu? Dos saques que ele efetuava e os pagamentos para ver se havia uma compatibilidade, entendeu? Já vi vários. Eu acho que isso deveria ser feito. Agora, só tomar por comprovado o fato de ter extrato, sem uma mínima análise do teor desse extrato, eu não acho que dá para fazer. Também não acho que dá para a gente decidir aqui sem que tenha sido feito. O que a gente faça, o que baixa em diligência para ser feito, entendeu? Uma outra questão também que eu fiquei na dúvida, porque tem nota fiscal. Eu entendo. Vários fatos. Tiveram várias coisas que me levaram a dar provimento. Não, é porque assim, eu iria com a divergência, mas eu sabendo que tem notas fiscais, eu daria provimento parcial para acatar as notas fiscais. Mas acho que não dá para ir pela divergência quando ele junta extrato bancário comprovando que não usa cheques, entendeu? Então tem que haver uma análise desse extrato bancário. Você me disse que ele não usa, né? Se não tem nenhum cheque compensado nesse extrato bancário, não haveria pagamento em cheque mesmo, entendeu? Ele só tem como... Ele juntou o que ele tinha. O que ele poderia juntar? Eu fico pensando assim, o que ele poderia juntar mais? Ele juntou recibo, ele juntou a nota fiscal que ele tinha, ele juntou uma comprovação de que ele recebia lá um crédito salário, que só tinha esse valor, e que ele não usava cheque, juntou extrato bancário. E a despesa, eu olhei rapidamente, não olhei no detalhe, mas é uma despesa baixa, né? Compatível com a capacidade econômica dele. Então, assim, o que mais que ele poderia apresentar? E além dele ter apresentado tudo, eu entendo que a autoridade fiscal simplesmente falou, não, você não comprovou pagamento. Quer dizer, ignorou o que ele juntou. Na minha opinião, nesse caso. Meu, Fernando? É o processo de número o final 2011-13. É Walter, 2011-13. Então, eu entendo que foi muita falta de cuidado e análise com a documentação juntada pelo contribuinte. Sendo que o valor também não é nenhum valor relevante. Então, entendo que eu tenho todos os motivos para dar provimento do recurso voluntário. E não vou mudar meu voto nesse aqui, porque eu estou segura. Tem declarações aqui. Tem declaração, extrato, tem algumas notas fiscais e os extratos. Olha o que a DRJ fala. No caso do exame, o argumento da DRJ para manter o lançamento. No caso do exame, a autoridade lançadora analisou os elementos de prova apresentados durante a fiscalização e expôs os seus fundamentos de folhas 10 a 12 dos autos. Assim, caberia ao interessado carregar elementos de provas aptos a demonstrarem cabalmente a efetividade dos desembolsos que declarou ter efetuado com despesa médica. Na ausência desses elementos, inatacável a fundamentação da atuação. Esse que é um da prova do direito das deduções pleiteadas é do sujeito passivo. Não
só corri no argumento de que tinha incapacidade financeira e de que seus gastos médicos são compatíveis com a situação socioeconômica. Então, assim, para mim isso é vazio, muito vazio, porque eu não consigo ver quais outros elementos de prova ele poderia carregar os autos para comprovar o efetivo pagamento. Para mim isso é vazio aqui. Eu não posso corroborar com isso. Bom, eu tirei minhas dúvidas, estou satisfeita, estou pronta para voltar. Doutor Paulo, só quer olhar? Não vou olhar, não. Tá, eu vou continuar com a votação, então. O doutor Wesley votou com a relatora. Doutor Kleber. Eu acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora. Doutor Maurício. Acompanho a relatora também. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos. Em dar provimento ao recurso. Vencido, conselheira João Maurício Vital, que negou o provimento. Bom, item 160 do Paulo. José Miguel. Notificação de lançamento, assume as três seguintes. E nós temos aí glosa de dedução indevida com despesa médica e também temos omissão de rendimento. O contribuinte apresentou sua impugnação que foi julgada improcedente. Venho no recurso voluntário e eu vou enfrentar suas teses. Conheço o recurso e vamos aos fatos. Bom, quanto à infração de omissão de rendimentos, a defesa pretende seja admitida a natureza indenizatória do pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal, aduz a taxa de restituição de despesas realizadas em imóvel próprio, havido em condomínio com terceiros, locado para a referida fonte pagadora, junto aos autos, em sede de recurso voluntário, o respectivo contrato de locação, relevando destacar as cláusulas que eu coloquei aí embaixo, né? Bom, depreende-se das referidas cláusulas duas questões impeditivas do acolhimento da tese do recurso. Primeiro, foi estipulado o pagamento estimado de 900 mil em face de adaptações do imóvel, independente da efetiva comprovação do valor das despesas incorridas pelo locador. Comprovação essa que não foi feita, seja em sede de impugnação, seja em sede de recurso voluntário. Segundo, ficou estipulado que tais benfeitorias seriam incorporadas ao imóvel, de modo que efetivamente reverteram em benefício do locador. Isso posto, a natureza do pagamento é rendimento de aluguéis, sujeito, pois, ao imposto de renda no ajuste anual, manifesto imposto pela manutenção dessa infração. Ou seja, é um imóvel havido em condomínio, desses 900 mil, apenas uma parte se referia a ele, entendeu? Que é a parte que consubstanciou a infração de omissão de rendimento. Quanto à glosa de dedução indevida de despesa média, o sujeito passivo foi intimado com a Constituição Fiscal a comprovar o efetivo pagamento de despesas incorridas com os profissionais Maria de Fátima, 14 mil e tal, 14 mil, e Luciana de tal, 8.600. O indício em que se fundamentou a autoridade lançadora para formular tal exigência foi o exercício do endereço dos profissionais nos recibos, bem como o expressivo valor. A omissão do sujeito passivo em produzir a prova requerida implicou a glosa dessa despesa. Pois sede de impugnação, o interessado limite-se a apresentar os mesmos recibos sem que tenha produzido a prova do efetivo pagamento na forma requerida pela autoridade lançadora. Por isso eu estou mantendo a glosa. Bom, então eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também. Também acompanho. Então, item 160
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 161, também do Dr. Paulo Arnaldo. Bom, então nós temos uma glose de plano de despesa médica, plano de saúde, ele apresentou a impugnação que mantém a exigência e vamos usar o recurso voluntário. A decisão de piso reputou não comprovada parte das despesas glosadas referente ao plano de saúde, correspondente aos boletos apresentados para os meses de fevereiro e abril a agosto, por não estarem acompanhados da cópia integral da relação dos beneficiários do plano de saúde, sendo sabido que contemplava terceiros além do interessado, conforme verificado na relação de beneficiários que acompanhou os demais boletos, admitidos como comprovatórios pela decisão recorrida. Com efeito, o valor total consignado nos comprovantes pertinentes aos meses de fevereiro, abril, maio, junho, corresponde ao mesmo valor indicado nos boletos dos meses anteriores, 1909,35, devendo ser admitido que a parcela correspondente ao interessado seja a mesma, 900 e poucos reais, perfazendo um montante de 5 mil tal para o período de janeiro a junho. A partir do mês de julho, o valor total do plano foi majorado para 2 mil e tal, e assim permaneceu até dezembro, permitindo concluir que a parcela referente ao interessado seja a mesma já admitida pela decisão de piso para o período de setembro a dezembro, mil e tal, de modo que a despesa dedutível do período de julho e dezembro monta em 6 mil e tal. No total, reputo comprovada a despesa com plano de saúde do próprio no montante de 12.048, que corresponde exatamente ao valor declarado ao arrimo nas disposições, aí eu cito o RIA. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Em suma, o contribuinte apresentou o boleto de pagamento para o ano inteiro. Alguns desses boletos estavam acompanhando da relação de beneficiários. Outra, essa relação ficou, não veio, entendeu? Eu acho que o boleto ficou em cima da relação, mas efetivamente é o mesmo valor. Então, uma relação que valeu para um boleto que foi bem emitido, vale para os outros necessariamente, né? Foi essa a lógica do voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 161. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. 162. Maria Luísa. Pois bem, Maria Luísa é uma glose de despesa com médica. É a aquisição de marca-passo que não integrou a conta hospitalar. Então, ela apresentou a impugnação, foi rejeitada pela decisão de piso, recurso voluntário e o meu voto. No mérito, não obstante os relevantes argumentos deduzidos pelo recorrente, coaduno com a decisão de piso por não vislumbrar amparo na legislação do imposto de renda para a dedução de despesas com aquisição de marca-passo que não tem integrado a conta médica hospitalar. Com efeito, a nota fiscal do equipamento foi em nome do paciente, de modo que, efetivamente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de dedutibilidade previstas no então vigente artigo 80 do RIA. Então, eu nego o provimento ao recurso. Você chegou a dar uma olhada nas jurisprudências do CAF? Eu lembro de ter visto alguma coisa em relação a prótese, essas coisas de admitir. O marca-passo só é admitido quando integra a conta hospitalar. Não integrou, não é Entendi. admitido. Mas de prótese tem alguma coisa, prótese sentido, tem, mas né? isso não é considerado prótese. É porque eu tô perguntando que é uma dúvida minha mesmo, não é que eu tô duvidando do voto, não. Mas a prótese tem, né? A prótese cirúrgica colocada no ambiente hospitalar, que fez parte da conta do hospital. A prótese basta ter uma receita médica, entendeu? Para ele Então, adquirir. você tem que ter um pedido médico, um relatório. Aí a prótese, ele pode ter uma nota fiscal em nome dele, sim. Tá. Mas tem que ter um pedido médico, é diferente. Ele vai comprar uma perna mecânica. Isso aí é dedutível se ele tiver o receituário médico para perna mecânica. Entendi. É diferente do marca-passo. Marca-passo exige, né? Tá. Porque a prótese, ela pressupõe ali que você vai colocar no hospital, enfim, tem todo um encaminhamento.
Sim. É que tem um caso de um colega meu bem parecido, que ele foi colocar uma prótese de quadril e aí o médico não tirou a nota no nome do estabelecimento. Por isso que eu estou lembrando dessa história. Então tá. Doutor João, como vota? Negar provimento. Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Ó, solidarizado com a situação, né? Pois é. Acompanha, né? Isso, acompanha. Eu também acompanho. Então, item 162. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar provimento ao recurso. Também do Dr. Paulo, 163, Sueli. A Sueli, ela teve uma glosa de despesa médica por falta de comprovação. Apresentou impugnação e dedução, a dedução de peso manteve em parte o lançamento, e dizendo que é incabível a dedução de despesa médico-odontológica quando o contribuinte não comprova a efetividade feitos para fazer prova. Bom, ela apresenta impugnação, traz os seus argumentos e vamos ao voto. A lei restringe a parte da glosa de despesa médica de 5 mil e tal, vez que a defesa admitiu expressamente a glosa dos pagamentos informados na DIRPEP revisada referente à despesa incorrida com terceiro não dependente, no valor de 5 mil e tal, e parte da glosa do pagamento informado em benefício de Fleury, no valor de 54 e tal. Foi acatada pela decisão recorrida. A seguir, tabela contendo as glosas das deduções de despesa médica, objeto do recurso voluntário. Eu sei quais são e digo os comprovantes em que folhas estão. A decisão recorrida fundamentou a manutenção da exigência na falta de indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, na constatação de que parte da despesa incorrida com beneficiário Fleury refere-se a terceiro não dependente, e na recusa de comprovação de despesa incorrida com o Centro Paulista de Cirurgia Vascular 2000, mediante cópia de cheque de Affolestais que indica como beneficiário o IPTU. A defesa alega, em suma, que é possível vincular o cheque de Folhas 29 ao pagamento informado em benefício do Centro Paulista de Cirurgia Vascular, por ter sido emitido nominalmente a essa pessoa jurídica, fazendo consignar suas iniciais CPVC e não IPTU, conforme deduzido na decisão de piso, e que não há exigência de que os recibos emitidos indiquem o paciente beneficiário, devendo ser presumido tratar-se do próprio, como usualmente ocorre. O efeito em que pese ser admissível em regra presumir que o paciente seja o responsável pelo pagamento, quando não conste o comprovante informação diversa, tal entendimento não prevalece quando haja fundada dúvida a esse respeito. É o caso dos autos, vez que a recorrente efetivamente pretendeu obter restituição indevida do imposto de renda, informando despesas incorridas com terceiro não dependente, não sendo possível presumir que seja ela paciente beneficiária dos demais serviços médicos glosados. Do exposto, considerando que, em relação às deduções glosadas em lide, não há prova de que seja interessada a beneficiária dos serviços prestados, considerando ainda as disposições, aí eu cito aí a lei, que limita a dedução de despesas médicas àquelas incorridas com tratamento da própria e de seus dependentes, manifesta pela manutenção da exigência. É como eu voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 163, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 164, também do Dr. Paulo. Osvaldo. Ok, o Osvaldo, vamos lá. Nós tivemos um lançamento, modificação de lançamento em função da constatação da dedução indevida de pensão alimentícia, 48 mil e tal, dedução indevida de despesa médica, 10 mil e tal, por falta de comprovação. E apresentou a impugnação que foi julgada improcedente. Aí vieram aos autos o tempestivo recurso voluntário, cujas teses eu vou enfrentar no voto.
Bom, acolhe o pedido de restabelecimento de pensão alimentícia, cujo motivo declinado pela decisão de piso foi a falta de comprovação do efetivo pagamento, o que restou superado pela apresentação do informe de rendimento de E-Folha 54, veiculando despesa dessa natureza no montante de 48 mil e tal. Por oportuno registro que o dever de pagar alimentos em face das normas do direito de família foi admitido pela decisão de piso em face dos documentos apresentados com a impugnação. No exposto, aí eu cito o RIA e restabeleço essa dedução. Quanto ao pedido de restabelecimento parcial da dedução com despesa médio de valor de mil e tal, com base no recibo de florestais, essa tese não comporta acolhida. Com efeito, referida despesa não foi incluída na DIRPF revisada, as florestais, de modo que não foi objeto de glosa, escapando, pois, aos limites da lide, exposto, não obstante o erro material cometido na decisão de piso ao reportar que referido recibo pertenceria ao ano calendário diverso, passa de despesa cuja dedutibilidade é insuscetível de reconhecimento em sede de julgamento administrativo da lide. Então, eu voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a pensão alimentícia de 48 mil e tal. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, item 164. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução com pensão alimentícia no valor de R$ 48.160. 165, também do Dr. Paulo Orlando. Ok, vamos ao voto. Eu adoto o relatório da decisão de piso, né? Lançamento do veículo de dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de despesa médica, apresentou impugnação, e a dedução acolheu parte das alegações, mantendo as seguintes glosas de despesas médicas, que eu cito quais são mantidas. Ele apresenta recurso voluntário, vamos lá, análise. Não conheço do requerimento de deferimento de restituição do imposto de renda em relação ao bono pecuniário de férias, por se tratar de matéria estranha à lide. Conheço das demais matérias do recurso. Em análise aos autos, reputo comprovada, em sede de recurso voluntário, com a RIA no RIA, as seguintes despesas. O doutor Gilberto, o doutor Pedro, o doutor Marcel, entendo que estão comprovadas pelos documentos apresentados. Deixo de acolher o comprovante acostado às folhas 20, no valor de R$ 25, relativo ao recibo de coleta domiciliar para fim de realização de exame. A par de carecer de previsão legal, sequer comprova integralmente o pagamento informado em benefício do LAMA na medicina diagnóstica no valor de R$ 70. Então, voto por não conhecer da matéria estranha à lei e da parcial provimento ao recurso para alterar a glosa de dedução indevida para R$ 70. É como voto. Bom, só para os motivos da decisão de piso ter mantido as glosas, eu coloquei lá a análise da DRJ um quadrinho. Então, doutor Gilberto, recibo não possui endereço e beneficiário. Certamente isso foi suprido pelo que eu estou citando aí. Doutor Pedro Loureiro, não apresentou recibos, apresenta apenas protocolo de reembolso. Provavelmente deve ter esse recibo aí nas folhas que se tem. Doutor Marcel, recibo não possui endereço e beneficiário. Aí o comprovante que eu citei está nas folhas citadas aí no meu quadro no voto, né? O senhor está... Eu estou dando parcial provimento para reduzir a glosa para R$ 70, que isso aqui se refere à coleta domiciliar para exame, entendeu? Laboratorial. Então, você está acolhendo 4.820. Isso. Porque normalmente a gente bota o que está tirando. O que está reconhecendo, sei lá. Isso fica claro para quem vai executar, mas se... Entendi.
Eu vi aqui que o doutor João tinha pedido para sair. Eu não sei se ele escutou o voto. Acabei de ver. Então, eu posso dar uma fugidinha, um segundinho também? Eu acho que ele saiu. Talvez você tenha que resumir de novo. Deixa eu dar um pulinho rapidinho aqui também, então. Tá. Até ele volta. E ainda não retornou. Você interrompeu a gravação? Voltou. Desculpa pela ausência aí. Você não ouviu a leitura do voto, não, né, doutor João? Não vi. Por favor, pode fazer o resumo, doutor Paulo? Eu não vi. Paulo, você está sem o microfone. Ok, então vou passar o voto de novo, ele é curto, entendeu? Nós temos aqui uma notificação de lançamento no processo do Orlando Eulalio Machado, né, que versa sobre glosa de deduções indevidas, despesas médicas. A decisão de piso já colheu parte das deduções e manteve outra parcela. Manteve o doutor Gilberto, R$420, porque recibo não possui endereço do beneficiário. Manteve o Pedro Loleiro, 450, porque o recibo não apresenta protocolo de reembolso. Não apresentou recibos, apresenta apenas protocolo de reembolso. Doutor Vacel, 3.000 e tal, recibo não possui endereço do beneficiário. Lâmina, medicina diagnóstica, recibo não possui endereço do beneficiário. Bom, ele apresenta documentos para comprovar. Com os documentos que ele apresentou, eu estou restabelecendo as despesas do doutor Gilberto, 420, Pedro Loureiro, 450, e Maciel Lourenço, 3.950. E eu cito no meu quadro do voto os documentos que eu estou acolhendo, que suprem as deficiências. Estou mantendo a glosa de R$70, que é a parcela, a lâmina medicina diagnóstica, sendo que parte ficou caracterizada, que é coleta para exame domiciliar, R$25, e parte sequer foi comprovada. Então, estou alterando a glosa para R$70. Ele está cancelando 4.820, doutor João. Aí fica mantido só 70. É. Acompanho. Acompanha? Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 165, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e dar parcial provimento e dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas no montante de 4.820. Próximo item 166, também do Dr. Paulo Luiz Olavo.
Vamos ao isolado, nós temos aí uma notificação de lançamento, né? Eu transcrevo o acordo, a decisão de piso. Bom, o presente processo refere-se à notificação de não aceitação de declaração retificadora do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2000, ano calendário 99, entregue 27 de 12 de 2005, conforme o documento expedido às folhas tais. O contribuinte apresenta a impugnação, que não foi rejeitada, e vem ao recurso voluntário e vamos ao voto. De início, registro que eventual erro no enquadramento legal da notificação de lançamento, ao justificar a não aceitação da retificação da DIRPEF com fundamento no artigo 173 do CTN, quando a regra aplicável é o parágrafo 4 do artigo 150 do CTN, não autoriza o deferimento do pleito do sujeito passivo por ser a decadência questão de ordem pública. Além do mais, não vislumbra prejuízo algum à defesa a justificar eventual declaração de nulidade. No mérito, não assiste razão ao recorrente. Ocorre que o lançamento do IRPF devido ao ajuste anual, nos casos em que tenha havido antecipação do pagamento do imposto, regula-se pelo parágrafo 4 do artigo 150 do CTN, consoante enunciado da súmula CARF número tal, que vincula esse colegiado, cito a súmula. No exposto, considerando ter havido retenção do imposto de renda relativo ao período de apuração 99, vídeo de extrato de IRPF policiais, tem-se que o lançamento por homologação tornou-se definitivo em 31 de 12 de 2004, sendo indevida a pretensão de retificar a referida de IRPF em 27 de 12 de 2005, com a finalidade de obter restituição do imposto de renda. Também não há que se falar em prazo para repetição de indébito a ser contado a partir de 31 de 12 de 2004, vez que a imutabilidade do lançamento não autoriza o reconhecimento de indébito algum. Com base no exposto, posso regenerar a plenária e no mérito negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 166, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. 167, Vilma. Próximo é dela também, mas é outro exercício, para talvez não seja a mesma coisa, né? Bom, por bem, eu adoto o relatório da decisão de despesa, o lançamento é decorrente de cláusula de dedução de dívida com despesa média, valor 2.000 tal, eu apresento a impugnação. A impugnação, não obstante as alegações defensivas, foi julgada improcedente, ela vem no recurso voluntário e vamos à tese. Rejeita a preliminar de nulidade por não verificar presente nenhuma hipótese do artigo 59 do parágrafo. No mérito, entendo restar comprovada a dedução glosada consoante recibo acostado às folhas 13, que atende aos requisitos do artigo 80 do então vigente RIA, né? Que supre a deficiência apontada no recibo originalmente apresentado, qual seja a data de emissão do exposto, manifesto pelo cancelamento da exigência. Então, voto por dar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Bom, eu também acompanho. Esse foi o item 167. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento ao recurso. Item 168 também da Vilma. Ok. Vamos lá. Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração para cobrança do imposto de renda tal, mais multa. Declaração, lançamento é decorrente da glória de despesa, média valor de R$13.000, conforme quadra as folhas 12. Inconformada, ela apresenta impugnação que foi rejeitada.
sob fundamento de não ter havido a comprovação da efetiva prestação do serviço e do efetivo pagamento. Cientificada, a interessada apresenta recurso voluntário e vamos ao voto, né? Bom, rejeita a preliminar de nulidade por não verificar presente nenhuma das hipóteses do artigo 59 do parágrafo. No mérito, entendo que os documentos acostados aos autos corroboram a efetividade dos serviços prestados à interessada por dentistas no ano calendário 2002, prescindindo da prova do efetivo pagamento na forma requerida pela autoridade lançadora por não vislumbrar indícios de inidoneidade a macular os comprovantes apresentados, que contemplam os requisitos do artigo 80 em termo vigente, RIA 99. Quanto às glosas pertinentes aos pagamentos informados em benefício de Silvânia Líria Pinto, 4.000, e Marcos Rosendo Lima, 3.000, ambos dentistas, as declarações acostadas aos autos, folhas 34 e 43, de lavra desses profissionais, corroboram a idoneidade dos recibos originalmente apresentados à fiscalização, sendo hábeis a formação de convicção acerca da prestação desse serviço. Referidas declarações permite inferir ainda que a interessada esteve sob tratamento odontológico no período de referência, impondo seu acolhimento também dos pagamentos referentes aos profissionais dentistas. E mês januário, no valor de R$5.800, comprovante as florestais, e Marco Antônio Oliveira, R$200, comprovante as florestais. Então, ele reputa integralmente comprovadas as deduções glosas que montam em 13.000, manifesto pelo cancelamento da infração. Ou seja, eu entendi que duas declarações serviriam para induzir também que uma terceira despesa seria idônea também. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 168. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso. Só corrigindo, o 167 eu tinha colocado só dar provimento, mas eu verifiquei também que tem a preliminar. Então, o 167 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso. O 169 nós já fizemos. O 170 da minha relatoria, deixa eu abrir aqui. Ignácio de Loyola. Esse caso aqui foi uma glosa de despesas médicas por falta de comprovação de efetividade dos desembolsos. Isso já foi requerido lá na ação fiscal, tá? Em sede de impugnação, ele alega que os recibos que ele apresentou provam o direito à dedução em comento e que os valores despendidos são compatíveis com seus rendimentos e tamanho da família, que o lançamento se baseou em decreto-lei ultrapassado e que suas despesas quase sempre são pagas em moeda corrente. Decisão de piso indeferiu, julgou procedente a impugnação, ele apresenta recurso e ele afirma que é possível, na apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda, dedução de despesas médicas, que os pagamentos devem ser especificados e comprovados com indicação de nome, endereço e CPF e CNPJ de quem recebeu, que essa condição está lá nos autos, que na falta de indicação de documentação pode ser feita a comprovação por cheque, que ele apresentou os recibos, que a comprovação das despesas não pode se limitar a determinados meios de prova, normalmente quando se trata de pagamentos em espécie, que o órgão fiscalizador não pode dar à lei interpretação extensiva, além do alcance, que não é obrigatório pagamento por meio de cheques, que a descaracterização da idoneidade dos recibos é apresentada de responsabilidade do ente fiscalizador, que está acarreando ao presente recurso diversos documentos exarados pelos profissionais envolvidos e por instituições financeiras no sentido de demonstrar a prestação dos serviços e dispêndio de numerário. Que tais documentos não foram carreados quando a impugnação, pois não dispunha dos mesmos naquela ocasião, e por entender que os recibos seriam prova suficiente dos pagamentos efetuados. Que os gastos mensais deles são arrimados por quantias que ele aufere mês a mês,
que não faz uso de cheques, demonstra em planilhas algumas receitas e despesas médicas declaradas de modo a sedimentar suas alegações, que gastou 30% de sua receita mensal com despesas médicas. Enfim, ele alega essas questões. Ele é um médico, ele tem uma série de despesas médicas, a fiscalização exigiu a prova do efetivo desembolso, porque era um valor de R$98 mil, mais ou menos, em relação às pessoas físicas. De acordo com o termo de verificação fiscal, foi requerida essa comprovação. Então, houve a inversão do ônus da prova. E eu até fiquei na dúvida se seria o caso de conhecer essas provas do recurso ou não, porque em sede de impugnação ele simplesmente alega que os recibos que ele tem são suficientes para provar. Aí em sede de recurso ele anexa declarações, umas relações de saque que ele entende que comprovariam o pagamento em espécie. Agora não. E aí eu estou negando o provimento ao recurso, porque além de ter a questão dele não ter provado o efetivo desembolso, todos os recibos estão fora das formalidades legais, nenhum tem endereço. As declarações que ele apresenta não trazem também a informação do endereço. Além disso, não há comprovação, na minha opinião, do efetivo desembolso dessas despesas, embora ele tenha colocado comprovantes de receita dele, de pagamentos que ele recebeu, enfim, são muitas despesas médicas, são várias despesas de fisioterapia, de terapia ocupacional, psicólogo, são muitas, e todos os membros da família fazem essas despesas todos os anos. Então, eu entendo que não há como vincular em datas e valores os saques que ele coloca, né, nessas relações lá que ele põe, aos pagamentos que foram efetuados a cada profissional, e ele mesmo fala que ele faz saques grandes para fazer frente ao pagamento das despesas do mês dele, enfim. Mas, aliado a isso, eu também entendo que não há formalidade, não foram obedecidas as formalidades legais do recibo, então, para mim, não serve como prova apta a comprovar o pagamento, e as declarações também que poderiam vir a complementar isso também não complementam. Então, eu estou negando provimento ao recurso. É como eu voto. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, item 170, acordo dos Eu membros... falei que acompanho? Eu falei, Paulo? Eu te chamei, não. Paulo, acompanha? Paulo, Acompanho, na dúvida, acompanho. na dúvida, vamos tirar de novo. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 170. Item 171, do Eu doutor vou Paulo. sugerir pular para o 172 e deixar esse 171 para o final. Ele é Tá. simples para mim, mas ele tem uma carga polêmica, entendeu? Tá. Então vamos para o 172, que é Serafim da Silva. Então eu estou adotando o relatório da decisão de piso. Nós temos aí um lançamento de fração imposta de pessoa física, 2006, procedimento, revisão, tal, dedução indevida Carnelião, valor 2.000 tal. O impugnante reclama do fato de não terem sido considerados o acerto da declaração de despesas médicas e do rendimento tributável ter ali constado como sendo valor X quando era outro. Bom, a impugnação foi julgada improcedente e veio o recurso notário. Vamos ao voto. Não conheço da matéria preclusa, assim entendida aquela que não tenha sido objeto de impugnação ao lançamento, a saber, alegação de ter pago IRPF apurado na DIRPF original no valor principal de R$ 573,20. Não houve impugnação ao recurso voluntário contra a infração objeto do lançamento, qual seja a glose de dedução indevida de Carnelião.
Quanto ao pedido de retificação da DFPF retificadora objeto da ação fiscal, para que sejam incluídos despesas médicas omitidas, bem como seja alterado o valor dos rendimentos tributáveis declarados sobre a arguição de erro material, trata-se de matéria estranha à lei, suscetível de conhecimento em primeira mão por esse colegiado. O exposto não reconheço do recurso voluntário. É como eu voto. Ok, algum questionamento? Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 172, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 173, Adão Félix. Também do Paulo. Notificação de lançamento lavrado contribuinte por omissão de rendimentos recebidos do INSS e Fundação de Seguridade Social Eletrocef. Bom, em suma, o contribuinte alega que trata-se de rendimento isento, se tratar de portador de moléstia grave. Foi recusado o lado apresentado no curso com impugnação, por ter sido lavrado em formulário intitulado receituário. Vamos ao voto. Admito as provas ofertadas após a impugnação, mas em complemento a essas, de modo a confrontar os fundamentos da decisão recorrida, em especial os comprovantes de rendimento de folhas 69 e 72. O deferimento da isenção do imposto de renda conferido aos portadores de moléstia grave aplica-se, por exemplo, na aposentadorias. A prova da condição de portador deve ser feita com base em laudo médico. Isso é padrão. A defesa alega e prova que os rendimentos reputados omitidos decorrem da aposentadoria, vide a folha 72, e da complementação de aposentadoria, vide a folha 69. Prova ainda a condição de portador de moléstia grave, em laudo médico emitido no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, do município de São Leopoldo, folha 73 e 74, subscrito em 9/6/2005, indicando a data de início da moléstia em 27/5/2004. Irrelevante o fato de o laudo médico ter sido emitido em formulário destinado a receituário, devendo prevalecer o conteúdo sobre a forma. Isso posto, verifico que foram satisfeitos os requisitos para que os rendimentos reputados omitidos sejam considerados isentos do imposto de renda, pelo que manifestam pelo cancelamento da exigência. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 173, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Bom, nós... Já são 12:01. Querem parar? Da manhã falta o Ricardo, que são 2 processos, Jorge, Ismael, Antônio Elias, faltam bastante. Os meus são todos muito simples, entendeu? Esses que eu cataloguei eles, entendeu? Acho que 10 minutos eu fecho os meus. Agora o horário do almoço para tentar adiantar a questão do computador, que vem um técnico aqui em casa pessoal, porque ninguém da HP me ligou até agora. Sim. O carro não fez nada até agora. Você quer adiantar o almoço? Você já quer entrar para o almoço? Não, se quiser fazer mais alguma, eu só tenho que parar umas 12h15, porque é a hora que ele vai chegar. Esse Ricardo é rápido? A gente faz só esses 2 do Ricardo, se for rápido. É tudo rápido aí, entendeu? Então, só esses 2 e a gente para. Beleza. Bom, eu adoto o relatório da decisão de peso, o contribuinte ingressou com pedido de restituição de... Eu vou só pegar um casaco, porque eu estou gelando de frio. Aqui tá um calorão. Pode falar, eu só vou pegar o casaco.
Vai lá, PC. Então, vamos lá. Isso aqui é um pedido de restituição do imposto de renda incidente sobre 13º salário, alegando ser portador de moléstia grave. Bom, a impugnação foi julgada improcedente e vamos ao recurso voluntário. Bom, não conheço o pedido de reconhecimento da isenção do imposto de renda em relação aos rendimentos estranhos ao 13º salário, seja por não constar do pedido de restituição a que se refere do despacho decisório negatória, seja por não ter sido veiculado na manifestação de conformidade que dando preclusa ao teor do artigo tal do parágrafo. Conheço das demais matérias. A decisão recorrida negou o direito creditório pleiteado sob o fundamento de que a condição de portador de moléstia grave somente foi verificada a partir de 2006, data da assinatura do laudo médico oficial apresentado, folha 5, corroborado pelo laudo pericial de folha 109, emitido em sede de diligência. Não foi acatado o laudo de folha 36, que indica a data de início da moléstia grave, não a lei de acerca da natureza dos rendimentos, não obstante esteja caracterizado, tratar-se de provento da aposentadoria, vide a folha 7 seguintes. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo apresentou o despacho de folha 121, de lavra do mesmo médico que subscreveu os laudos oficiais de folha 5 e 36, atestando que a condição de portador de moléstia grave verificou-se desde o ano de 1997, conforme constou do histórico da perícia médica, justificando a isenção no período de 2002 a 2005, a que se refere o pedido de restituição do imposto de renda incidente sobre o 13º salário. O exposto eu estou manifestando pelo deferimento do direito creditório em lide. Então, eu voto por não conhecer, eu tenho que mudar aqui, né? Por não conhecer da matéria estranha à lide, é isso? Por conhecer parcialmente do recurso. Não está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha lide e dando provimento. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 174, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha lide, e na parte conhecida dar-lhe provimento. O 175 é também desse Ricardo. É desse diferente? Ricardo, também é moléstia grave, só que aqui vamos ver, o primeiro trata relativo ao imposto de renda, aqui é a notificação de lançamento, né? Houve omissão de rendimento e ele alega que é portador de moléstia grave. Eu estou aceitando os mesmos documentos aí para considerar que ele comprovou a moléstia grave desde 97. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Naquele processo, ele pediu 13º e aqui foi omissão de rendimento e ele alega que não teve omissão de rendimento. Por ser portador de moléstia grave. O exercício aqui é 2013, então está cobertado pelo período da moléstia. Ok. Doutor João? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 175, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Vamos interromper a gravação aqui. Ok. Tainá.